é pôr este grupo junto. É possível fazer isso de várias maneiras. Dá para adicionar este pedacinho, depois este outro aqui. Mas a Union Carbide escolheu fazer de uma só vez, em uma única reação. Agora, está mais barato e potencialmente mais limpo. Portanto, com mais vantagens. A desvantagem é que o agente químico que precisamos para produzir isso é metil-isocianeto, um agente extremamente perigoso. Em contraste ao fogênio, o MIC foi armazenado em 3 grandes tanques, originalmente enterrados em um abrigo subterrâneo de concreto nos limites da fábrica. Com 12 metros de comprimento e 2,5 metros de diâmetro, cada tanque era capaz de conter 42 toneladas de uma química potencialmente letal. Ao mesmo tempo que o fogênio, o famoso assassino, era mantido em pequenas quantidades, o MIC era armazenado em uma escala que poderia matar milhares. Oito e 45. Os canos que estavam sendo lavados começaram a ficar entupidos com a sujeira que estava vindo com a água. Os bocais ficaram bloqueados e a água começou a voltar, fluindo para um dos principais sistemas de tubos que passava por dentro da fábrica. O MIC é um gás de fácil manejo. Ele reage para produzir moléculas especiais que provavelmente não poderíamos alcançar facilmente por outra química. Sendo assim de grande utilidade ao químico, que consegue construir coisas que de outra maneira seria impossível. Ele também é reativo, o que significa que as coisas acontecem depressa. Não é preciso períodos muito longos de reação, e a tendência é obter talvez uma química mais limpa, com menos perda de produtos. Porém, a reatividade é um problema. Isso significa que vai reagir com qualquer coisa que ele venha a entrar em contato. Água, por exemplo, ou pior ainda, pessoas. Manter o MIC longe da água é essencial, porque se os dois líquidos se misturarem, qualquer pessoa que estiver por perto estará em perigo. O MIC é um gás altamente irritante. Ele tem 2 propriedades físicas importantes que o tornam particularmente ofensivo. A primeira é que ele é muito solúvel em água. E a segunda é que ele evapora ou ferve a temperaturas quase exatamente iguais às do corpo humano. E isso significa que se alguém inalar baixas concentrações do MIC, ele vai afetar primeiro as partes do corpo que estão molhadas. As que vão absorver o MIC são os olhos, a boca, a garganta e as vias respiratórias superiores. Em concentrações altas, ele vai descer para a parte dos pulmões da pessoa, onde o oxigênio é transferido para a corrente sanguínea. Os efeitos do MIC são muito parecidos com o efeito do fogênio. Se estas partes dos pulmões forem danificadas, então o sangue vai passar da corrente sanguínea para dentro dos pulmões e a pessoa vai morrer de um tipo de afogamento interno. À medida que a água fluía pelos canos, o tempo ia se esgotando. O tanque deveria ter sido protegido de contaminações. Mas um catálogo de falhas estava prestes a ter as mais terríveis consequências para os moradores de Bhopal. A tragédia de Bhopal aconteceu quando cerca de 35 toneladas do agente químico letal chamado metil-isocianeto reagiram com a água e evaporaram. Milhares de pessoas na cidade que fica ao redor da fábrica aspiraram o gás, morrendo da mesma maneira terrível que os soldados durante a Primeira Guerra Mundial. A tragédia deveu-se a uma incrível combinação de circunstâncias. Se fosse por si só, o acidente nunca teria acontecido. Em termos de projeto de indústrias químicas, há realmente 2 tipos de segurança. Em primeiro lugar, projetar a indústria para ser segura. E em segundo, operá-la de uma maneira segura. Em Bhopal houve problemas nesses 2 pontos. Faltavam 3 horas para a catástrofe acontecer. Em uma operação de limpeza de rotina, os primeiros das centenas de litros de água seguiram seu caminho para dentro do sistema principal de canos que passava por dentro da fábrica. A água nunca poderia ter ido tão longe, mas o primeiro erro já havia sido cometido. Existia um procedimento de segurança para isolar as seções de canos antes deles serem limpos. Um simples disco de metal, chamado anteparo, é inserido na junção dos canos, e os parafusos são fortemente apertados até que se consiga um selo impenetrável. Incrivelmente, este procedimento quase sempre era ignorado em Bhopal. A instalação de um anteparo como esse leva
Em umas 2 horas. E é preciso usar uma roupa protetora, porque quando a pessoa afrouxa os parafusos dessas junções, existe a possibilidade de os agentes químicos espirrarem nela. Se um desses disquinhos de aço tivesse sido inserido dentro do processo de canos, este acidente possivelmente não teria acontecido. Por volta das 9h30, a água já estava correndo livremente pelas centenas de metros de canos que separavam a fábrica principal da área de armazenamento do MIC e de seu conteúdo mortal. A tragédia ainda poderia ter sido evitada, mas só se os medidores da sala de controle da fábrica fossem confiáveis. Quando esta fábrica foi projetada, os seus equipamentos eram provavelmente os melhores de toda a Índia. O passar dos anos e a falta de manutenção contribuíram para que os instrumentos apresentassem falhas de leitura de tempos em tempos, o que provavelmente fez com que os operadores e os funcionários não levassem a leitura muito a sério. O MIC é mantido sob pressão com um gás inerte para evitar que qualquer coisa entre no tanque. Mas por 6 semanas, o medidor de pressão tinha lido 0. Era de se supor que aquele medidor estivesse com defeito. Na verdade, a válvula que conectava o tanque aos principais sistemas de canos da fábrica estava com vazamento. Se o gás saísse, a água poderia entrar. Mas por volta das 10 horas, a contaminação já havia começado. A reação do MIC com a água gera o dióxido de carbono como um de seus produtos. Também gera calor. É claro, o calor começa a aquecer a mistura. É uma reação isotérmica, como nós a chamamos. O que eu vou fazer aqui é uma reação parecida, que obviamente usa materiais muito mais seguros. Este material vai agir como o MIC agiu. O material que eu estou adicionando seria a água que foi para dentro do receptáculo. Temos este resultado. E como podem ver, começam a se formar bolhas de gás. A água é mais densa que o MIC, então ela vai para o fundo do receptáculo. A primeira parte da reação acontece quando as 2 camadas de líquido se encontram. Isso está com a mesma aparência da interface do MIC. Estamos gerando bolhas nas botas entre as camadas dos 2 líquidos. Mas a chave de tudo é o calor. Ele aquece a mistura da reação, a temperatura sobe. Quando a temperatura sobe, a reação acelera. E isso gera um aquecimento ainda mais rápido. É o que chamamos de fuga. Mesmo com água no tanque, teria sido possível controlar a situação. O MIC tem que ser mantido frio, e os tanques estavam dentro de um abrigo subterrâneo de concreto, isolados do terrível calor da Índia. Também havia um sistema de resfriamento controlado por uma unidade construída com o propósito de refrigeração. Mas a gerência veterana, no entanto, tinha decidido desligar. Isto não estava funcionando na noite da tragédia. Na verdade, ele já tinha sido desligado desde maio de 84.